Muito bem, pessoal! Neste vídeo vamos corrigir a prova aplicada para os cargos de nível superior no concurso da Prefeitura de Rio Grande no dia 25 de julho, domingo. Pessoal, essa prova de legislação que eu vou comentar com vocês, eu recebi de uma candidata que fez para o cargo de odontólogo, mas o conteúdo de nível superior na legislação deve ser o mesmo para todos os cargos desta primeira prova de nível superior. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos corrigir aqui as questões. Primeira questão na prova de legislação era sobre a Constituição Federal. Uma questão fácil que eu trabalhei com vocês no curso, inclusive quem fez no simulado tinha uma questão bem parecida no nosso simulado sobre a Constituição Federal. As idades mínimas para ser vereador e prefeito. Para ser prefeito, a idade mínima é 21 anos e vereador 18 anos. Então a letra A é o gabarito, conforme o artigo 14, parágrafo 3º, da Constituição Federal. No nosso curso, nós vimos as idades mínimas para cada um dos cargos políticos, conforme está lá na Constituição, conforme caiu aqui na prova. Então, bastava lembrar, 18 anos para vereador, 21 anos para prefeito. Pronto, acertou a questão quem lembrou, letra A é o gabarito. Questão 12, analise as afirmações de acordo com a Constituição Federal sobre os servidores públicos. Vamos lá. É constitucionalmente autorizada a incorporação de vantagens. Não, isso é vedado, pessoal. É um parágrafo recente que foi inserido na última reforma da Previdência na Constituição Federal e desde então é vedada, é proibida a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança. Então, quem tem uma função de chefia não pode incorporar, recebe só enquanto estiver na função. Essa primeira está errada, de acordo com o artigo 37, parágrafo 9º. Segunda questão. A Constituição assegura aos servidores de cargo efetivo reajuste dos benefícios para preservar em caráter permanente o valor real. Sim, essa é a forma da aposentadoria. Você vai se aposentar e vai tendo reajustes periódicos para repor a inflação. Isso está lá no artigo 40, parágrafo 8º da Constituição, a segunda está correta. Terceiro, aplica-se preferencialmente ao servidor efetivo o regime geral. Não, né, pessoal? Nós vimos que no artigo 40 está o RPPS, que é o regime dos servidores concursados. Vocês que vão passar no concurso. Já o RGPS, o regime geral, é para os ocupantes de cargo em comissão, temporários e empregados públicos. Concursado, ocupante de cargo efetivo, vai ter o regime próprio de previdência. Então a terceira está errada. Pessoal, só a segunda estava correta, né? Letra D, o gabarito, apenas o item 2 correto, então, aqui na questão 12. A questão 13, essa é uma questão que eu trabalho bastante nas aulas de legislação sobre a lei orgânica, porque as bancas gostam de cobrar. Tu tem que saber quais são as normas trabalhadas no processo legislativo aqui da Câmara de Rio Grande. São 6 normas listadas no artigo 28. Emenda à lei orgânica, que é uma alteração ao texto da lei orgânica, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, resoluções e decretos legislativos. Portaria, não. Portaria, então, é a resposta aqui, porque a banca pediu qual alternativa que não traz algo do processo legislativo municipal. Letra D, o nosso gabarito, aqui na questão 13. Questão 14. Com referência à administração pública, analise VOF. Pessoal, quem fez o curso conosco, nesse ponto, nós montamos esse quadro no material, estão lembrados? E eu expliquei direitinho para vocês o que é uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e uma fundação. E a questão pede justamente esse conhecimento, trazendo as características dessas entidades. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, a autarquia, ela é criada por lei, é um serviço autônomo para atividades típicas da administração. Tudo certo, verdadeira primeira assertiva. Sociedade de economia mista é entidade com personalidade jurídica de direito público. Opa, não, né? Porque a sociedade de economia mista, ela é uma empresa que pertence em parte ao poder público, mas a personalidade jurídica dela é de direito privado, assim como as empresas públicas. Falsa a segunda. E aí a terceira, empresa pública é entidade com personalidade de direito privado, tá certo? Patrimônio e capital do município, tá certo? Criada por lei, para explorar atividades econômicas que o poder público é levado a exercer.
Tudo certo, pessoal, podendo revestir-se de qualquer forma admitida em direito. Verdadeiro. Tudo correto de acordo com o artigo 56, que traz as características aqui dessas entidades da administração indireta. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra A é o gabarito. Questão 15. Agora sobre a Lei de Acesso à Informação. Quem fez o nosso curso tinha um simuladinho no final do curso, lembram, sobre a Lei de Acesso à Informação? E tinha uma questão igual a essa, que eu perguntava qual é o prazo para recorrer. Se eu fui no órgão, solicitei uma informação e foi indeferido o acesso, eu posso apresentar recurso no prazo de 10 dias a contar da ciência, conforme artigo 15. Letra C, o gabarito aqui na questão 15. A questão 16 sobre o Estatuto dos Servidores do Município. Vamos lá, é para marcar a incorreta, vamos achar o erro. A nomeação para a função de direção e chefia recairá em servidor efetivo. Sim, o servidor designado para essa função vai receber uma função gratificada. Isso está no artigo 12, parágrafo 2º. Essa está certa. Como a questão que é a incorreta não é a resposta. As normas gerais para a realização de concurso são estabelecidas em lei ordinária? Não, em regulamento. Tem um regulamento que vai estabelecer as normas gerais do concurso, não é uma lei ordinária. Por isso, essa é a incorreta, letra B, o nosso gabarito, conforme artigo 9º. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica realizada por junta médica. Sim, vocês vão passar no concurso e vão passar por uma inspeção médica para demonstrar que tem boas condições de saúde para assumir o cargo. Demissão, recondução e aposentadoria são causas de vacância. Sim, lembram que a gente viu no curso? Artigo 8º, formas de provimento, formas de entrar no cargo. Artigo 31, formas de vacância, formas de sair do cargo. Pois é, e a demissão, a recondução e a aposentadoria são formas de vacância, conforme artigo 31. E a vacância da função de direção e chefia ocorre por dispensa, pedido ou ofício ou por destituição. Isso mesmo que nós vimos no artigo 34, lembram? O servidor que está numa função gratificada, ele pode pedir dispensa, ele pode ser dispensado ou ele pode ser punido com a destituição da função. Tudo certo conforme o artigo 34, a única errada é a letra B, por isso é a resposta na questão 16. Questão 17 sobre o Estatuto dos Servidores, vamos lá. Primeira assertiva, o serviço extraordinário somente será prestado mediante expressa determinação do prefeito ou presidente da Câmara, no âmbito dos seus poderes, por solicitação fundamentada do chefe do serviço ou de ofício, no limite máximo de 3 horas por jornada de trabalho. Tá certo, pessoal? É o que traz o artigo 50 sobre hora extra. Segundo, o servidor que faltar ao serviço sem motivo justificado perde a remuneração do repouso. Isso mesmo. Se tu faltar durante a semana, além de ter descontado o dia que tu faltou, tu perde o descanso do final de semana, porque só tem direito ao descanso remunerado quem trabalha direitinho na semana, conforme o artigo 52, a segunda está correta. A terceira está errada, porque ela fala que o repouso seria de preferência aos sábados e domingos. Não. É de preferência aos domingos, não é sábado ou domingo, é de preferência ao domingo. Bem como no dia feriados e civis e religiosos. E aqui disse excluídos, então tinha 2 erros nessa assertiva, por isso está errada. Apenas a 1 e a 2 estão corretas na 17, letra B vai ser o nosso gabarito. A questão 18 trata do SUS, da Lei 8080, né? Já que esse concurso era para a área da saúde. E aí, a primeira assertiva é falsa, porque ela diz que a direção do SUS é única, sendo exercida somente pelo Ministério da Saúde. Não, ela é exercida no âmbito da União pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos estados e Distrito Federal pela Secretaria Estadual de Saúde, ou distrital, e nos municípios pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Então é falsa essa primeira assertiva. A segunda é verdadeira. A lei define como um dos objetivos do SUS identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Sim, como a gente viu nesse esquema que eu montei na aula sobre a Lei 8080, né? Então, verdadeira essa segunda assertiva. A execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica constituem atividades incluídas no campo do SUS. Sim, eu mostrei para vocês, lá no artigo 6º da lei, que estão no campo de execução de ações do SUS a vigilância sanitária, epidemiológica, a saúde do trabalhador e a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Verdadeira. Então, como é que ficou a nossa ordem?
falsa primeira, verdadeira e verdadeira. Vamos de letra D, tudo certo nesta questão. A questão 19 fala sobre a outra lei do SUS, a Lei 8142. Pois é, e aí pergunta qual é o órgão que possui autorização para estabelecer as condições para aplicação desta lei. De acordo com o artigo 5º, este órgão é o Ministério da Saúde. Então a letra E vai ser o nosso gabarito. Esta lei que também fala sobre a Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde, né? A conferência é aquela que se reúne a cada 4 anos e os conselhos que são permanentes, como a gente viu. Isso aí. Então, letra E, o gabarito na 19. A última questão de legislação desta prova envolve a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aqui também foi cobrado alguns detalhes que eu também trabalhei no simulado que eu preparei com vocês. E aqui pede para marcar a incorreta. Vamos achar o erro então, né? A letra A traz corretamente o conceito de desenho universal. Ali no artigo 3º tem uma espécie de glossário, e ali diz o que é desenho universal, diz quais são as barreiras, né? E a letra B fala justamente das barreiras arquitetônicas. Está correto porque as barreiras arquitetônicas, urbanísticas e atitudinais são algumas das espécies de barreiras, sim. Então a letra A e a letra B estão corretas. Letra C. A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, especificamente para exercer o direito à guarda, tutela e curatela. Não, pessoal, e essa é uma grande inovação no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que passou a tratar a pessoa com deficiência como plenamente capaz. Porque antigamente, lá no Código Civil, a pessoa com deficiência poderia ser relativamente ou até absolutamente incapaz. E isso mudou. E nós temos, no artigo 6º, uma série de coisas que não são afetadas pela deficiência. Dentre elas, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para exercer o direito à guarda, tutela e curatela. Então está errada a letra C. Como nessa questão era para marcar a incorreta, a letra C é o nosso gabarito. A letra D prevê que as gestantes lactantes são pessoas com mobilidade reduzida. Sim, conforme está no artigo 3º, inciso 9. Porque a gestante e a lactante não são pessoas com deficiência necessariamente, mas enquanto estão nesse estado, são tratadas como pessoas com mobilidade reduzida, devendo ter algumas preferências, como a gente sabe, portanto. E a letra E prevê que o poder público vai adotar programas e ações estratégicas para apoiar a criação e manutenção de moradia para a vida independente de pessoa com deficiência. É exatamente o que está no artigo 31, parágrafo 1º. Pessoal, essa foi a prova aplicada para os cargos de nível superior aqui no concurso da Prefeitura de Rio Grande, e nesta prova de nível superior, nós não temos nenhum recurso para indicar. A prova foi bem em cima dos artigos da lei, e para quem fez o nosso curso, tenho certeza que se saíram bem nesta prova. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve correção aqui. E fica o convite para quem ainda vai fazer o concurso da Prefeitura de Rio Grande para os outros cargos. Nós temos cursos de legislação, cursos com as demais matérias, tem curso completo para o fiscal de tributos e também para o assessor administrativo. Temos vários conteúdos aí que podem ser aproveitados no curso, e também tem o simulado de legislação para quem desejar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham se saído bem na prova. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.